A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Sábado eu tinha postado em uma plataforma, não em todas, mas em uma. Eu tinha perguntado qual tema bíblico, qual assunto bíblico que vocês gostariam que eu falasse, que eu abordasse aqui no meu perfil. E somente uma irmã escolheu, pediu para me falar a respeito de um tema, interessante ainda. E o tema que essa irmã querida pediu fala a respeito sobre o poder da língua. Então eu vou estar falando aqui sobre o tema que a irmã pediu para que eu falasse. Lembrando que eu não vou falar com base no meu achismo, mas com base na palavra do Senhor. E a palavra, o tema que ela pediu, se encontra no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 26. Diz assim a palavra do Senhor: Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Amém? Irmãos, primeiro nós temos que entender o conceito da palavra religião. Religião significa religar a fé. Religião significa o crer em um ser supremo, a crença em um ser existente sobrenatural, a obediência, a reverência e respeito, a esse ser. É a crença, é o crer. E o que acontece? Quando nós cremos em um ser supremo, em um ser sobrenatural, em uma divindade espiritual, quando nós o respeitamos, obedecemos a sua doutrina, a sua palavra e o reverenciamos, nós temos uma religião. Ou seja, o nosso Deus, ele é a nossa religião, de quem verdadeiramente professa a fé nele, o crer nele, o respeito a ele. E a palavra diz, aquele que cuida ser religioso, que professa a fé nele e não refreia a sua língua. Olha só, nós temos que entender que a língua tem o poder para matar e para dar vida, para salvar e para afundar aquela pessoa, para derrubar ou para levantar. Nós temos que entender que a língua ela tem o poder de construir e de destruir a vida de uma pessoa. Então nós temos que ter muito cuidado, principalmente quando a pessoa professa a fé através da língua, mas pela atitude a pessoa demonstra ser uma pessoa hipócrita. Então, se a pessoa diz, eu tenho fé em Deus, eu creio em Deus, eu sirvo a Deus, mas se usa sua língua só para difamar o seu irmão, só para caluniar o seu irmão, só para caluniar o seu próximo, para condenar o seu próximo, A pessoa que diz que serve ao Senhor, que crê no Senhor, mas só usa sua língua, para proferir palavras de ódio, uma palavra que um servo do Senhor jamais usaria, está enganando o seu coração, está enganando a si mesmo e não está enganando a Deus, não está enganando o Senhor, porque por mais que a pessoa tenta enganar o Senhor, a pessoa não engana, porque o Senhor, ele sonda o coração, ele sonda a mente de cada um, então ninguém tem o poder para enganar a Deus. Por mais que tente, a pessoa não consegue enganar Deus, está enganando a si mesmo. Então a palavra de Deus diz, aquele que cuida de ser religioso, mas não refreia sua língua, não toma cuidado, com o que diz, com o que sai, as palavras que saem da sua língua, está enganando o seu coração e a sua religião é vã. Para ele, a religião dele é vã. Ele não está seguindo, ele não está cumprindo com os princípios divinos. Ele não está cumprindo a palavra do Senhor. Ele não está obedecendo a palavra do Senhor como era para ele obedecer. Ele não está sendo submisso à palavra do Senhor como era para ele ser. Então, ele está enganando a si mesmo e a religião dele é vã. Tem pessoas que se escondem atrás de sua religião. Tem pessoas que se escondem atrás de uma Bíblia, para fazer o mal para os outros, para difamar os outros, para caluniar os outros. Já tem pessoas,
que usa a palavra para fazer o bem, para salvar a vida das pessoas. Então, nós temos que tomar cuidado, porque a língua ela tem o poder para ferir e para salvar a vida de alguém. Nós temos que entender que a palavra do Senhor, né, tem pessoas que usam a palavra de Deus para pregar ela de forma certa, e tem gente, né, que anda no pecado e se sente ofendida, né, porque precisa de libertação, precisa ser salvo. Agora, tem outro conceito de ferir também, através da palavra do Senhor, quando a pessoa quer pregar a palavra do Senhor, mas não prega a palavra do Senhor de acordo, né, com a direção divina. Tem gente que quer pregar a palavra do Senhor de acordo com seu achismo, de acordo, né, com o querer dele, do jeito dele falar, né? Então profere palavras, né, que um servo do Senhor, um cristão, jamais usaria, como palavras de derrota, uma palavra de ruína, uma palavra de destruição, porque enquanto a vida, né, existe esperança, né, para que a pessoa mude de vida, para que a pessoa, né, se restabeleça, se reerga na presença de Deus, né, se conserte, mude seu comportamento enquanto é tempo. Então, a palavra do Senhor, ela é clara, né? A pessoa que cuida ser religioso, que diz, né, que tem Deus em sua vida, mas não refreia sua língua, ele engana a si mesmo. Então, vamos ter cuidado com isso e usar a nossa língua somente para falar a verdade, para pregar o amor, para pregar a justiça do Senhor, porque Deus é amor e também justiça. Então vamos usar a nossa língua, a nossa boca, para pregar a palavra do Senhor, para fazer bem, falar bem, né, ao nosso próximo, para construir, né, para salvar o nosso próximo, para edificar o nosso próximo, né? Porque o Senhor Jesus, se ele tivesse aqui, ele faria a mesma coisa, né? Usaria a sua língua para salvar as pessoas que ele veio para salvar. Amém? Então vamos ter cuidado porque tem muitas pessoas aí que fingem ser cristãos, né? Usa sua língua para dizer que é servo de Deus, mas tenta enganar o Senhor, mas engana a si mesmo, né? Fazendo coisa que não deve, falando coisa que não deve. Nós sabemos que se nós dissemos que somos servos do Senhor, né, a nossa língua, né, que prova que somos servos do Senhor de verdade. Mas o que prova que nós somos servos do Senhor de verdade quando nós pregamos a palavra de Deus com sinceridade, com seriedade, quando levamos a palavra do Senhor a sério, né? Na seriedade, e quando fazemos a vontade do Senhor no nosso vestir, no nosso andar, no nosso negociar, na nossa santificação à palavra do Senhor, na nossa obediência e submissão à palavra do Senhor. Amém? Então é isso que a palavra do Senhor está nos dizendo. Então vamos obedecer ao Senhor a cada dia da nossa vida, né? Para dar testemunho, né, às outras pessoas, para que isso possa servir de testemunho às outras pessoas. Amém? E para que um dia, né, no dia do juízo final, nós podemos ser salvos e não condenados, né, através das nossas atitudes e das nossas palavras, né, de acordo com a maneira que a nossa língua for usada aqui. Amém? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.